Vamos lá para a segunda parte da nossa aula, né? Resolução de exercício. Eu vou resolver as 5 primeiras questões, né, de sala de aula. E qualquer dúvida, é só nos procurar. Então vamos lá, ó. A questãozinha de número. Deixa eu me organizar aqui, ficar organizado. Aí, ficou legal. A minha caneta tá aqui. Então vamos lá. Um capacitor, gente, é muito interessante sempre estar tirando esses dados, né? Dados, olha lá, nossos dados. Um capacitor, chamar então um capacitor 1 de 100 picofarad. É ligado a uma bateria, então voltagem 12 volts. Até ficar completamente carregado. Opa, gente, então eu posso já achar essa carga. Eu chamo a carga total. Vai ser quem? É a capacitância vezes a DDP. Então essa carga total, então é 120 ou 100 vezes 12. Isso dá quanto? 1.200, pico coulombs. Não precisa nem transformar. 1.200 picocoulombs. Tudo bem, calma aí. Em seguida, a bateria é desconectada. Então ele carregou. O capacitor agora é ligado em paralelo. Então espera aí. C1 vai ser ligado em paralelo a outro. Opa. Então C1 foi ligado em paralelo com um segundo capacitor, que eu vou chamar de C2. Então foi ligado. Então, um detalhe, gente. Quem vai carregar isso aí, né? O capacitor 1 que estava carregado vai carregar C2. Inicialmente descarregado. Então ele está descarregado, C1 vai carregar C2. Considerando que a diferença potencial entre as placas do primeiro capacitor cai para 4,8 volts. Então, essa DDP aqui foi para quanto? 4,8 volts. Então, 4,8 volts. Quanto foi ligado com o segundo capacitor? É possível afirmar que a capacitância do segundo capacitor vale? A pergunta é: qual é o valor da capacitância do segundo? Então, espera aí, gente. A carga que esses dois têm, que é a carga 1 mais a carga 2, não vai ser igual à carga total, que era a carga do capacitor carregado. Então, se eu conseguir calcular a carga desse capacitor 1 agora, que é quem? Quem é carga 1? É o capacitor 1 vezes a DDP que está conectado agora. Então, a carga 1 é igual, capacitor 1 eu tenho, 100. A DDP que foi ligado agora é 4,8, que caiu, né? Então, carga 1 é igual 48, né? 480 picocoulombs. Isso quer dizer que se eu olhar aqui, eu consigo achar a carga 2. A carga 2 vai ser a carga total menos quem? A carga 1. Então, a carga 2 vai ser 1.200 menos 480. Opa, é bom que minha calculadora está aqui. Olha lá, 1.200 menos 480, isso vai dar quanto? A carga 2 é igual a 720 picocoulombs. Já tem o DDP, já tem o carga, acho o capacitor 2. Quem é o capacitor 2? Capacitor 2 é a carga 2 dividido pela DDP. Então, é igual a 720 picocoulombs dividido pela DDP, que é quanto? 4,8. Então, 720 dividido por 4,8, isso vai dar quanto?
A capacitância 2 vai dar 150 pico-Faraday. Pico-Faraday. Gabarito, nossa, letra qual, gente? Letra D. Bem tranquila essa questão, né? Vamos para a próxima. Deixa eu organizar aqui, menos. Olha lá. É uma questão bem interessante e bem fácil, né? Bem fácil. A capacitância de um capacitor de placas paralelas é dada por quem? Capacitor, ele já me traz ali, né? Capacitor é igual a Q dividido por V, por U, né? Que é a DDP. Em que Q e a carga em cada uma das placas é V. A diferença potencial entre elas, desprezando os efeitos da borda, o campo elétrico entre as placas desse capacitor é uniforme. Opa, o campo elétrico é uniforme, em que A é a área de cada placa e E é a constante. Com base, se é uniforme, ele não muda. Se ele não muda, a área é um valor, então a carga não muda. Galera, se a carga não muda, a capacitância também não muda. Certo? Se a carga não muda, a capacitância não muda. Com base nessas informações, se a diferença de potencial entre as placas desse capacitor for reduzido à metade, o valor da capacitância, aí que você vai lá. Se a placa foi reduzida à metade, né? For reduzida à metade, tudo bem. Se a distância é reduzida à metade, o campo é reduzido à metade, a carga é reduzida à metade, tudo é reduzido à metade, né? Tudo vai ser reduzido à metade. Então, de novo, só para a gente lembrar, DDP não é igual ao campo elétrico, o campo elétrico vezes a distância, não é isso? Só para a gente lembrar, a DDP foi reduzida à metade. Se a DDP é reduzida à metade, o campo elétrico é reduzido à metade. Pela equaçãozinha, se o campo elétrico é reduzido à metade, a carga é reduzida à metade. DDP é reduzida à metade. A carga reduzida à metade vai ficar elas por elas, né? Então o capacitor não se altera. Boazinha essa questão. Uma análise, né? Uma análise. Carga reduzindo, ó, de novo. A DDP foi reduzida à metade, o campo elétrico é reduzido à metade, o campo elétrico é reduzido à metade, a carga é reduzida à metade. Se a carga é reduzida à metade, né? A carga é reduzida à metade. A capacitância seria reduzida à metade, mas a DDP cai à metade, então a capacitância sobe à metade, então não se altera. Boazinha essa questão. Ó. Próxima, deixa eu me organizar aqui. Menos, né? Vamos lá. É porque estava tudo desorganizado. Vamos lá. Questão 3. Um capacitor plano a vácuo. Plano a vácuo é constituído por duas placas metálicas. Tirando os dados. Nossos dados aí, gente. Então, quem é a área? A área das plaquinhas. 0,10 metros quadrados cada, e separados por uma distância de quanto? 5 centímetros. Esse capacitor é ligado a uma bateria U, né, DDP, de 500 volts. Com base nas informações, é correto afirmar, olha o que ele dá, o E0 é igual a 8,85. Isso te ajuda muito a menos 12 Faraday por metro. Isso quer dizer, galera, que tudo tem que estar em metros. Tá metros quadrados, tá em centímetro. Tem que transformar. Então é 5 vezes 10 a menos 2 metros. Uma função básica de capacitor. As funções básicas de um capacitor é armazenamento de corrente elétrica. Ele armazena a corrente elétrica ou ele armazena a carga elétrica?
né? Ele armazena carga elétrica. Então, tá falsa. O valor da carga armazenada do capacitor será igual a isso, o valor armazenado. Então, eu preciso calcular a capacitância. Vamos lá. Como é um capacitor plano, a capacitância é igual o E0 vezes sua área dividido pela distância. Isso quer dizer que é 8,85 vezes 10 a menos 12. Quem é a área? 0,1 dividido por 0,05. Eu coloquei 10 a menos 2. É ou não é? Isso aqui vai dar quem? Capacitância vai ser igual. Rapidão aqui com a calculadora, 8,85 vezes 0,1 dividido por 0,05. Opa, deu 5. Isso vai dar quanto? Quanto que vai dar isso? Tá certo, gente? Área, distância. Tá certo isso? Vamos lá, fiquei aqui na dúvida. 10, 5, tá, 8 vezes Faraday por metro. É igual a o que? Peraí, vamos com calma. Vamos com calma. Parece que não deu o nosso valor não. Só para dar uma olhada aqui, vamos lá. Capacitores, né? Ele vai fazer o quê? O valor da carga armazenada. Vamos lá. O que ele deu? Carga. Ele quer saber a carga, né, gente? Aqui eu tô calculando, né? Ou a capacitância. Calma aí, eu posso fazer isso mais rápido. Então, como ele quer saber a carga, olha lá. A carga é quem? Quem é a capacitância? É a carga dividido pela DDP, que é igual a 8,85 vezes 10 a menos 12 vezes 0,1 dividido por 0,05. Tá, a carga que eu quero saber, a carga é o que eu quero saber, deixa eu vou puxar mais aqui, tá? Pra cá, pra vocês verem. Que é que eu quero saber, a DDP é 500, que é igual a 8,85 vezes 10 a menos 12 vezes 0,1 dividido por quanto? Por 0,05. Então, isso tudo, gente, vai ser assim, que é igual a 8,85 vezes 500 vezes 0,1 vezes 10 a menos 12 dividido por quanto? Por 0,05. Então, fazendo essa conta, olha comigo. Vai ficar 8,85 vezes 500 vezes 0,1 igual dividido por 0,05. Isso vai dar quanto? 8.800 e quanto? E 50 vezes 10 a menos 12 coulombs. 1, 2, 3, 8,85. 3 positivos subtrai, né? Então vai ficar menos 9 coulombs. Olha a nossa resposta. Nossa resposta é a própria letra qual, gente? Nossa resposta é a própria letra B, né? Cheio de conta, né, gente? Cheio de conta aí. É a nossa letra qual, gente? Letra B. É que eu tava calculando a capacitância, né? Letra B. Vamos para próximo. Tá, deixa eu organizar. Menos
Olha aqui, gente, questão 4. Fique atento. Por quê? Agora é uma associação. Tá aqui para te confundir. Certo? Vou até aumentar aqui. Tá aqui para te confundir. Isso com uma associação de resistores. Certo? De resistores. Então, se a gente remontar isso aqui, bom que ele já deu os pontinhos A e B. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou traçar aqui uma reta. Não vou de vermelho, não. Vamos de preto. Vou traçar aqui uma reta. Mesma coisa você faz com resistor, só que aqui tá quem? Que ponto que tá aqui? Nosso ponto A. Que ponto que tá aqui? Nosso ponto B. Aqui é A, aqui é A, aqui é A. Aqui é B, B e B. Então, aqui vai ser C, não tem C. Então eu tenho só os pontos A, B e C. Certo? Ele colocou esses... Eita, tosse feia. Então, A, B e C. Certo? Então, vamos lá. De A para B tem um todo alfa que liga de A para onde? Para B. Que esse é um capacitor, todos valem C, né? C. Então já olhei. De A ele foi para C, então eu vou aqui apagar um pouquinho aqui, ó. De A para C, então ele tem aqui um capacitor. De A para C. Ficou feio, hein? C. Que é esse, ó. De A ele foi para C também, só que em outro fio, ó. De A para C em outro fio, ó. C também. E agora ele saiu de C e foi para B. Opa, de C para B, eu vou apagar um aqui, ó. Um outro fio, ó, um capacitor aqui, ó. Esse capacitor aqui, ó. C. E de C foi para B em outro fio, ó. C. Não é isso? Beleza? Então, vamos aproveitar essa parte aqui e vamos calcular isso aí, né? Aproveitando isso aqui. Então, se a gente olhar essa parte aqui, isso está em paralelo. Se a gente olhar essa parte aqui, também está em paralelo. Lembre que comigo o paralelo você soma, então quer dizer que esse valor aqui vai ter o valor quanto? 2C. E aqui? 2C. Soma, né? Então, esse circuito, basicamente, ele ficou assim, ó. Olha como ele ficou. Ele ficou aqui um capacitor, outro capacitor e um terceiro lá em cima, né? Um terceiro lá em cima. Lembrou, gente? Não esqueça disso. Quando está em paralelo, soma. É o contrário do resistor. Soma. C mais C, 2C. Então aqui vale 2C. C mais C, 2C. Agora, se a gente olhar essa parte aqui, o I lá em cima é C, né? Se a gente olhar essa parte aqui, está em série. Como é que eu faço para achar em série essa situação? É o seguinte. É o inverso da resistência. Então, vai ser 1 sobre a resistência equivalente. Vai ser igual a 1 sobre 2C. Mais 1 sobre 2C. Isso, na verdade, dá 2 sobre 2C. Como inverte, o equivalente aí vai ser quanto? Inverte C. Então, vou puxar isso aqui. Vou fazer lá mesmo. Ó, isso aqui vai ficar assim, ó, meus queridos. Ó, como vai ficar? Isso aqui agora vai ficar com
Um aqui embaixo, C. O outro lá em cima, quem? C. Como é paralelo, soma. Então, o capacitor equivalente, nesse caso, é quanto? 2C. O capacitor equivalente, nesse caso, é 2C. 2C é a nossa resposta. Letra qual, gente? Letra B. Beleza? Letra B. Vamos para a próxima? Olha essa próxima. Deixa eu ajeitar ela aqui. Ajeitando ela, ó. Tá ajeitada já. Olha lá, ó. Questão 5. Essa é massa, hein? Olha lá. Os capacitores são componentes elétricos muito utilizados e podem ser vistos nos mais variados dispositivos elétricos, como nos computadores, nas máquinas fotográficas, armazenamento de carga, para flash, por exemplo. Uma função do capacitor é armazenar cargas, e da grandeza que relaciona essa propriedade do capacitor, que se chama capacitância. Ele dá toda a ideia. Dada pela relação capacitância é igual a carga dividido pela DDP. A figura mostra um dispositivo que possui 4 capacitores iguais a C igual a 5 microcúmulos. A capacitância equivalente desse circuito é... Opa, gente! Então basta eu pegar o circuito. Certo? Pego o circuito, vou copiar ele aqui, vou refazer ele. Vou até pôr ele aqui, ó. Ele quer capacitância equivalente. Então você vai fazer a mesma história, tá? De resistência. O gerador está aqui, então aqui é A, aqui é B. DDP de A até B, V, né? Se aqui é A, aqui é A também, ó. A. Aqui também é A. Então aqui é quem, gente? C. Certo? C. Então vamos nos organizar. Vamos organizar isso? Organizando isso. Então vou redesenhar isso. Eu vou ter aqui meus pontos A e B. E eu tenho quem aí entre eles? O ponto C. Então vamos organizar. De A para C tem um capacitor. Opa, deixa eu só apagar aqui para desenhar nosso capacitor. Deixa eu mudar de cor, né? Nosso capacitor é esse, ó. Esse. Que ele falou, chama de C. Todos são C, né? C. De A para C tem um capacitor, olha aí. De A para B tem outro capacitor. Só que em um fio ele vai ter 2 capacitores. Então, nós vamos pôr aqui, ó. Um capacitor aqui. Um capacitor aqui. Estou olhando esse aqui, ó. De C para B. Quem pôs esse A aqui? É B. Né? É B. Calma aí. Deixa eu pôr de vermelho para ficar igualzinho. B. Então eu tenho de C para B 2 capacitores, que todos valem iguais. Então aqui é pretinho, tá pretinho? C e C. Então já olhei. E de C para B em outro fio, de C para B em outro fio, tá outro capacitor C. Então, galera, se a gente, ó, eu vou tirar daqui porque, né? Se a gente olhar, essa é a associação de capacitores. Então, primeira parte que eu vou olhar é essa parte de dentro. Série. O que eu sei de série? Série, quantos capacitores estão em série, é a soma do inverso. Então, 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre C mais 1 sobre C. Isso é igual a quanto, gente? 2 sobre C. O capacitor equivalente desse pedacinho vai ser quem? C dividido por 2. Para a gente não perder tempo, lembre que se houver em série capacitores que é a soma do inverso, se os valores são iguais, pega o valor de 1 e divide pela quantidade. C dividido por 2. Rapidão. Tá.
se a gente olhar isso ficou assim agora, ó. Ó como ficou. Um capacitor C, outro capacitor C dividido por 2, em paralelo com o capacitor C. Então, esse paralelo de capacitores eu faço o quê? A soma, né? A soma, então isso vai ser quem? C mais C sobre 2. Mínimo de comum, 2. Então vai ficar 2C mais C. Isso dá quanto? 3C sobre 2. Que na verdade 3C sobre 2 é igual a quem? 1,5C. E daí apareceu isso. Então isso vai ficar assim, ó. Um capacitor C, outro capacitor C, outro capacitor 1,5C. Certo? Um capacitor C, outro 1,5C. O que eu faço? Ah, aqui também eu posso aplicar uma regra, né? A soma do inverso. Então eu posso calcular também a capacitância aqui nesse caso, gente, como sendo que, como são só dois, eu posso calcular assim, capacitância equivalente é o produto C vezes 1,5C pela soma C mais 1,5C. Que isso vai nos levar a quanto? Capacitância equivalente é igual a 1,5C ao quadrado dividido por 2,5C. Detalhe, esse 1C desse corta com esse. Isso vai ficar, então, não vou fazer essa conta, 1,5C dividido por 2,5. Então, eu sei que a capacitância equivalente é quem? Vou escrever aqui, ó. A capacitância equivalente, fazendo a conta, a capacitância equivalente é quanto? 1,5C dividido por 2,5. É ou não é isso? Só conferir. 1,5C dividido por 2,5. Mas ele me disse o quê? Que cada capacitor tem um valor, que é 5. Então, ó. Então, o que ele quer? A capacitância equivalente desse circuito é de... A capacitância equivalente, ele colocou a unidade errada, ó. Tá microcoulombs. Né? Microcoulombs. Mas vamos lá, só para ver. A capacitância equivalente é igual a 1,5. Cada um vale 5 micro, né? Como é capacitores iguais a... Até errada a unidade, ó, gente. Microfaraday, né? Que tá aqui era para ser Faraday, certo? Dividido por 2,5. 5, simplificando, 5 dividido por 2,5 são 2. 2 vezes 1,5. A capacitância equivalente é igual a 3 microfaraday. Ó, tudo isso aqui é Faraday, né? Faraday. Então, nossa resposta, letra B. Boa, hein? A questão ainda tem um bugzinho aí. Então, galera, lembrando que... Só voltar aqui um pouquinho. Lembrando que eu ainda vou fazer uma revisão. Quem está assistindo esse vídeo, vamos lá. Vou fazer uma revisão geral com algumas questões do Enem de elerodinâmica, tá? Vou estar lançando esse vídeo aí e quanto mais rápido possível. Galera, valeu demais e até!